João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhe questionou: mas vós, quem dizes que eu sou? E asseverando, Pedro declarou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, por sua vez, lhe recomendou que nada divulgasse a seu respeito. Versículo 32. E Jesus falou sobre o assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu veramente a Pedro, exclamando: para trás de mim, Satanás, pois estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Toma teu assento, dando glória a Deus e aleluia. Esse é um texto aqui a qual nós devemos meditar. Jesus está com seus discípulos, aqueles homens a qual ele ensinava, a qual ele estava ali ensinando que Deus tinha uma obra na vida deles, eram os seus discípulos. Eles estavam na escola de Jesus, aprendendo com Jesus. Eles viam um milagre, prodígio, maravilha. Eles viam o poder do ensinamento de Jesus. Quando Jesus abria a palavra, a boca para pregar a palavra, o povo se maravilhava. Aleluia. O povo era edificado. O povo era impactado. O povo reconhecia que ele era o Messias. Aí Jesus pergunta para eles: quem dizem que eu sou? Uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, se referindo a outras pessoas que foram obreiros do Senhor, que vieram na terra com propósito. Jesus pergunta para eles: quem eu sou? É interessante que o texto vai dizer que Pedro vai olhar e falar: eis, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Mateus, essa mesma história, Mateus vai falar: não foi nem carne, nem sangue que te revelaram. Ele estava dizendo ali: olha, não foi o homem com todo o seu conhecimento, com todo o seu estudo, não foi um doutor, não foi um escriba, não foi um fariseu que te revelou. Só quem poderia te revelar era o próprio Deus. É interessante quando Deus se revela a nós, através da palavra, através da pregação, através daquilo que Jesus ainda continua a fazer, porque Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é o Messias enviado por Deus para morrer numa cruz e ao terceiro dia ser ressuscitado. Quando você tem a certeza de quem Ele é. Esses dias eu estava assistindo lá era um debate que vai ter a Semana Santa agora, sobre a questão de Jesus. Quem é Jesus? Aí tinha um rabino, um espírita e um padre lá. É interessante, o rabino com todo o seu conhecimento, ele falou assim: minha irmã, Jesus não é nada. O nosso Messias ainda vai vir e nós ainda vamos construir o terceiro templo.
as promessas não se cumpriram sobre Israel. Eu falei, meu Deus, o Espírito falou lá tanta bobagem, que era um Espírito que não tinha nada a ver com o divino. Mas o padre foi, pelo menos dentro de uma teologia cristocêntrica, ele é o Salvador enviado por Deus, a qual padeceu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou. Ele era o Messias, o Salvador. Aí eu falei, meu Deus, testemunhou a Cristo. Pedro estava testemunhando a divindade de Cristo, reconhecendo que Cristo era o Messias, o Salvador, algo que nós devemos fazer, algo que nós devemos testemunhar. Hoje nós queremos muita bênção e poucos querem testemunhar Cristo, poucos querem ser imitadores dele, poucos querem anunciar que ele é o Cristo. Hoje tem pessoas que nem sabem quem é crente e quem não é. Mas é interessante, eu não estou pregando, ainda vou pregar, calma. É interessante que logo em seguida Jesus ele está ali com eles, reunido, e ele vai falar assim mesmo, olha, eu vou ler aqui o 31. Então passou Jesus ensinando-lhe que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos, viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus estava testemunhando ali, olha, vou morrer, vou padecer, a minha missão foi a cruz, a minha missão foi ensinar vocês, mas agora eu tenho que ir para o meu propósito. O meu propósito é morrer na cruz. O meu propósito é padecer na cruz pelos vossos pecados, para que vocês sejam salvos. Jesus, glória a Deus. Tu és fiel, Senhor Deus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Mas é interessante que o texto ele vai dizer assim: Jesus falou sobre o assunto de maneira clara, mas Pedro, o que foi que Pedro tinha falado? Tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foi nem carne, nem sangue que te revelou. Foi o próprio Deus. Estava cheio de Deus quando Deus revelou para ele. E logo em seguida a gente vai ver Pedro cheio do diabo. Meu Deus. Pode alguém que uma hora está aqui pregando, sendo homem de Deus, mulher de Deus, e logo em seguida ali está fazendo totalmente ao contrário? Está lhe dizendo ele? Não. Porque quando ele chama Jesus e fala, não, eu vou morrer contigo, isso não vai acontecer, não pode acontecer e tal, aí ele repreendeu, aí aparta-te de mim, Satanás. Meu Deus. Eita Deus, é verdade, Pai. O próprio Satanás estava ali. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu faço o que é certo, outra hora eu faço o que é errado. Uma hora eu estou no espírito, outra hora eu estou na carne. E Pedro era carnal. Meu Deus. Pedro teve que ser moldado, quebrado, tritulado, sendo envergonhado. Teve que negar a Cristo para que ele viesse ter genuinamente ser moldado o seu caráter. Estava andando com Jesus, mas era carnal. Eita. Tinha a revelação divina, mas continua carnal. Era usado por Deus, mas era carnal. Precisava ser a obra completa nele. Aleluia, Jesus, é verdade, Senhor. Mas ele estava ali fazendo, uma hora o que era bom, outra hora o que não era. Uma hora ele tinha uma palavra boa, outra
outra hora ele tinha uma palavra ruim. Uma hora ele tinha uma revelação de Deus, outra hora ele tinha uma revelação do diabo. As brechas que nós damos para o inimigo são muito perigosas. Pedro não tinha domínio próprio. Mansidão, temperança, era um homem explosivo, sanguíneo. Tem gente que fala para mim, não, eu sou sanguíneo e vai ser assim pro resto da vida. É difícil tu entrar no céu. Foi explodir com tudo. O inimigo, quando ele vem, irmão, ele vem sempre na mesma brecha. Ali, ó. Explode rápido. Vai dar mau testemunho. Tu pensa que quando a gente dá um mau testemunho, Satanás, é isso que eu quero. Porque todos vão generalizar e vão dizer que todos são igual a ele e a ela. A importância de você testemunhar, de você ser um representante genuíno de Cristo aqui na terra. Das pessoas olharem para ti e dizer: esse é servo, essa é serva. Eita, Jesus. Tem momentos da nossa vida, irmão, que nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua. A língua, varão, ela destrói. Ela fala, a boca fala o que o coração está cheio. Tem gente que fala, eu falo mesmo, né? Não tem gente que fala, eu falo na cara. Eu falo mesmo. Tu não vai falar na cara uma pessoa que está, verdades para uma pessoa que está no início da fé, nova convertida. Tu não vai chegar para ela e falar, olha, assim. Se você chegar para o novo convertido e mostrar só o que há de errado dentro da igreja, ele não vai durar muito. Primeiro você tem que anunciar quem é Cristo, o que ele fez, o que ele padeceu. Primeiro, hoje nós anunciamos, olha, vai lá na igreja que tem bênção. Não tem teologia da bênção? Vai lá que tem vitória. Tu vai receber a tua bênção. Essa causa Deus vai responder. Você já chegou com alguém e falou, olha, vai lá, escapa-te da tua alma, porque Jesus quer te salvar. Se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno. Tá lá o cara vendendo droga. Aí o cara ainda chega aí, profeta, vai lá na igreja que tem vitória para o cara. Traficante, irmão. Vai ter vitória para ele. Que evangelho é esse? Não, irmão, vai lá, escapa-te da tua alma. Os dias são maus. Traficante está morrendo. Fica nessa vida de assalto aí para te ver. Jesus, ele quer transformar a tua vida. Quer escapar de ti. Mas a teologia é aquilo que nós aprendemos, é o discipulado, varão. É o discipulado. Ali o Pedro estava no discipulado. Pedro não vai se lembrar? Ai, eu neguei Jesus um dia. Um dia o Espírito Santo me revelou que ele era o Cristo. Mas logo em seguida eu dei lugar para o diabo. Satanás me tomou. Porque Deus tem que nos moldar, nos lapidar, nos transformar. E o que é que você tem feito? Jesus, grande Deus. Temos que ter muito cuidado, irmão. Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, versículo 2. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca, não fala, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observais, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Da mesmo modo, a língua é pequeno órgão do corpo,
no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo e um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e podemos contaminar as pessoas por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, mas como acaba ela mesma incendiando pelo inferno. A língua, o poder do falar, o poder de eu estar aqui apregoando a palavra de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra cristocêntrica, ela tem o poder de salvar vidas. Quando eu ministro a palavra do Senhor, um evangelho genuíno, cristocêntrico de salvação, ela tem o poder de salvar e transformar vidas. Mas também nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala e não vem da parte de Deus. O poder que tem de destruir uma pessoa é muito grande. Uma pessoa, o poder que a gente tem de traumatizar uma pessoa pela nossa palavra é muito perigosa. Olha só, um lemezinho, né? Um naviozão, um lemezinho. Uma fagulha pega fogo. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem que aprender, no discipulado de Jeová. E eu falo muito, eu sei que eu falo muito. Quem me ganhou lá na minha célula é a irmã Neide, fala mais do que eu. A irmã Neide fala muito também, sabe? Eu tenho controlado ela lá na célula. Eu falo, calma, irmã Neide, vai devagar. Seja objetiva, direta, que a gente não tem muito tempo. Uma hora só. Mas o que a gente fala? Hoje a gente tem que escutar mais. Tem um momento na nossa vida que a gente tem que escutar mais e falar pouco. É porque Deus deu uma boca, né, gente? 2 ouvidos. Uma boca e 2 ouvidos. Essa língua aqui quer falar, quer palpitar em tudo. Em tudo a gente quer dizer que a gente conhece, que a gente acha, que a gente sabe. E aí a gente faz uma salada mista, porque quando tu fala que tu não conhece, e a gente tem que reconhecer que tem áreas que nós vamos ser ignorantes. Tem áreas que a gente vai entender e ver que nós não entendemos. E aí, nesse momento, a gente tem que ficar calado. Uma pessoa, irmão Neide, eu vou falar aqui que ela é de Deus. Ontem a gente estava conversando, né? E uma outra pessoa já tinha me comentado também. Tipo aquela questão lá dos exemplos que a gente dá na aplicação da palavra. Porque tem coisas que a gente viveu, que a gente vem lá do mundo, e a gente usa aqui dentro da igreja, não é verdade? Só que a igreja era um pouco diferente de outras igrejas a qual a gente ministra. Não, tipo falar de um falso profeta. Como ela falou, é difícil tu pregar sobre falso profeta com uma igreja onde dificilmente vinha um profeta passar uma revelação. Então o povo acaba generalizando uma coisa que a gente... Aí eu fiquei analisando, eu falei, é verdade. A gente bater em algo que a gente não vive, que a igreja não vive. Mas a gente sabe o que acontece lá fora, e aí a gente acaba deixando a pessoa mais incrédula. Vamos nas células, né? Já explica um pouco aí, que não deve estar falando mal do irmão. Na célula ali, olha, na célula a gente vai compartilhar a palavra de Deus. A gente não está indo para falar mal de ninguém, para falar mal de igreja, nem tem termos teológicos a gente não usa lá, a gente usa uma explanação. Eu gosto que eu botei os meninos para pregar e eu fico só lá, entendeu? Como consultor junto com eles, porque eles vão lá no feijão com arroz, e a gente vai lá. Ontem a gente falou da desobediência e da obediência, todos participaram. Como é que eu obedeço? Com palavras ou com atitude?
Porque a gente fala muito e não faz, e a atitude não é. Meu Deus. Olha só, eu estou falando, aí tu me vê bem ali e fala, ele está fazendo tudo ao contrário daquilo. Ele está falando que ele crê, que ele diz que ele é o servo do Senhor, que ele faz isso. Uma irmã, uma senhora, minha vizinha, 2 casas do lado de todo dia, eu estava ali fumando maconha na praça. Aí eu me converto a Cristo e começo a andar com ela e com as irmãs. Andava com um monte de senhorinha lá no barreiro, que elas gostavam de vigília. Aí um dia eu olhei para ela e falei, por que tu nunca pregou a palavra para mim? Aí ela falou, não sei, gente. Porque tu tiveste como crente, anda com uma Bíblia-zona aí, nunca chegou para pregar uma palavra para mim. E todo dia, o caminho, interessante, o caminho da igreja dela, para a casa dela, ela tinha que passar lá onde eu estava todo dia. E ela nunca chegou, pegou uma literatura dessa daqui e falou, olha, Jesus tem uma obra na tua vida. Não, ela me conhecia, irmão. É porque tem crente que ele tem a salvação egoísta, parece que ele só é para ele. Ou ele não foi discipulado. O discipulado é assim, você ensina. Esses dias, não para a honra e glória do Senhor, mas o Rafael chegou para mim, uma coisa eu aprendi contigo. Tu tem um bom exemplo, porque toda hora tu está falando da gente evangelizar, de ganhar alma, de ir para a rua, de fazer a diferença. E nós nunca ouvimos isso. Aí o Lucas falou, é verdade, toda hora tu sabe. E a gente ainda nem fez, mas tu fica planejando muitas coisas e a galera não está nem aí. Eu falei, irmão, aquilo que eu recebi eu quero entregar. Se o evangelho chegou até mim, automaticamente eu tive um encontro com Jesus genuíno. Agora eu quero ser um instrumento dele. Glória a Deus. Agora eu quero usar o poder da língua para pregar a palavra dele, de anunciar a palavra, de dizer, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Lá no Barreiro, quando a gente evangelizava, o primeiro versículo que todo mundo tinha que gravar era João 8,32. Por quê? Porque isso daí. Olha só o que acontece. Eles foram evangelizar uma outra equipe lá, e chegou um menino que ele era o crente no mundo, mora na igreja e outro lá no mundo. E ele estava ali e tal, mas estava aprontando. Quando ele chegou lá, o diabo ele é sujo. O diabo ele é sujo, irmão. Ele chegou lá para evangelizar os jovens. O diabo usou um dos jovens lá. Quando o pastor abriu a Bíblia e ia dar, e ele falou assim mesmo, pastor, eu não quero que o senhor abra a Bíblia e pregue, não. Aí ele ficou assim, eu falei, eu quero que ele abra. O jovem que era o crente Raimundo. Aí ele ficou, eu não. Ele falou, não, mas é você. Um ladrão falando que queria que ele, o pastor falou assim, fala um versículo da Bíblia, mas eu não conheço o versículo da Bíblia. Fala o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Podia falar isso. Então, a palavra de Deus, ela tem que estar na nossa língua em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela é como uma faca de 2 gumes, não é isso? E eu não devo dar lugar para o diabo, através de fofoca, disse, é assim, fulano, é assim, e a gente tem que ouvir mais. Verdadeiramente, eu depois que algumas pessoas chegam, a gente vai ganhando maturidade, experiência, é ouvindo, irmão. É a pessoa chegando e falando, eu não concordo com aquilo. Está falando muito. Está batendo em coisa que não deve bater. Então, quando alguém te repreende, amém, tu tem que tirar alguma lição dali. Não tem uma repreensão que é construtiva e tem aquela que é destrutiva, né? Mas eu acredito que até na destrutiva tu consegue aprender alguma coisa. Porque em tudo
o Senhor tem um propósito. Até no ataque do diabo, quando o diabo está ali te tentando, te afrontando, tentando te tirar do sério alguma coisa, tu vai, né? Eu já teve situações que eu falo, rapaz, eu senti que quando eu era crente, novo convertido, eu tinha ido pro tapa. Mas tu fala assim, agora eu tenho um domínio próprio. E o maior domínio que nós devemos ter é da nossa língua. Quando você tem o domínio da vossa língua, Pedro poderia ter ficado calado. Poderia, mas o diabo cutucou e ele usou a língua. Te aparta de mim, Satanás. Meu Deus, imagina uma vergonha na frente dos discípulos lá. Já pensou? Se alguém falar para ti, cuidado, irmão, cuidado. Eu acho que Deus está falando hoje para que você tenha cuidado, porque a Bíblia diz que naquele grande dia o Senhor vai falar: aparta-te de mim. Meu Deus do céu. Não te conheço, não tenho intimidade contigo. Lago de fogo. Cuidado, devemos ter cuidado com aquilo que nós profetizamos, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós anunciamos. Numa pregação, eu já vou terminar, uma pregação, o pastor, ele é muito bom, né? O pastor Adão conhece o Nixon, ele é mestre na pregação expositiva, mestrado em direito e tudo. É um show. O cara que abre a boca, tu fica impactado pelo ensinamento dele. Ele te ensina a pregar. Nixon. Aí você tem lá, lê, explica e aplica a palavra. Você gasta quanto tempo numa pregação explicando o texto da Bíblia? Quanto tempo numa pregação tu vai gastar contando o teu testemunho? O teu testemunho vai condizer com aquilo que tu pregou, com aquilo que tu leu? Você está entendendo? Tem textos da Bíblia que não tem nada a ver com aquilo que tu vai dizer. E isso não existe. Aprenda uma coisa: eu tenho uma mensagem, agora eu vou procurar um texto bíblico. Isso não existe. Primeiro a revelação vem através da palavra. O Senhor vai te mostrar o texto. Aí esse texto pode se encaixar com uma experiência que tu teve. Então tome cuidado. Eu tenho 20 minutos para pregar, eu vou passar 15 minutos testemunhando, se a prioridade é você explicar a palavra de Deus. Não tem como. Eu vou lá pregar e vou gastar a maioria do tempo fazendo o que? Testemunhando aquilo que Deus fez, sem explicar, sem explanar o que Jesus deixou para que nós venhamos explanar, que é o Evangelho genuíno, cristocêntrico. Tu é o Cristo, Filho do Deus vivo. Fica de pé dando glória a Deus, aleluia. Deus, ele tem me incomodado sobre pregar. Primeiramente, ele tem me incomodado sobre o poder da língua. Eu tenho que falar menos e escutar mais. Tenho que escutar mais antes de eu dar a minha opinião. Tenho que ser um tipo de psicólogo, assistente social. Eu sou assistente social. O assistente social, ele trabalha mais na escuta, sabia disso? O assistente social, tu fala e ele só anota. Ele vai te direcionar para algum lugar. Ele vai entender o teu problema e vai te direcionar. Eu não aprendi muito isso daí, não. Mas eu estou aprendendo, amém? A controlar a minha língua. Palavras mal faladas deixam feridas muito sérias. Palavras que vão ao coração de pessoas. Quando nós estamos com raiva, com ódio, estamos ali com ira, sabe, sem domínio próprio, a gente pode machucar muita gente. Verdade, nós devemos vigiar. A gente tem que vigiar.
vigiar muito na nossa palavra, aprender, saber lidar com as pessoas, saber quem é novo convertido, saber que nós não devemos escandalizar o nosso irmão. Então nós precisamos de sabedoria do alto. Mas a maior sabedoria Deus já está te falando: fecha a tua boca, fica calado, escuta mais, ouve mais o que estão falando, sabe? Tem um filtro maior daquilo que é de Deus e daquilo que não é de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. A tua palavra, Senhor, aleluia, ela transformou a nossa vida, Pai. A tua palavra chegou até nós, Senhor. Se hoje nós estamos aqui de pé, Senhor, foi por causa da tua palavra, Pai. Que o Senhor venha colocar, Senhor, aleluia, Pai, uma brasa viva nos nossos lábios, Senhor. Como Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, mas Jeremias, tu vai falar aquilo que eu te mandar, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha controlar a nossa mente, Pai, a nossa boca, as nossas atitudes, Senhor. Tem momentos, Senhor, que nós vamos pregar, falar, gritar, falar em línguas, mas, Senhor, nos ensina também, Senhor, a ensinar outros momentos com mansidão, com temperança, com domínio próprio, Pai. Que cada dia mais tu venha trabalhar na nossa mente como pregador, abrindo o nosso entendimento, Senhor. Usa, Senhor, cada pessoa que está aqui, Senhor. Que cada dia mais, Senhor, ela venha ter um encontro contigo. Enche ela primeiramente da tua palavra, Senhor. Oh, Jesus da glória, coloca sede, fome, Senhor, para que ela mergulhe no evangelho cristocêntrico, que ela venha entender, Senhor, que é a tua palavra que transforma, que cura, que liberta, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, nos dá uma sexta-feira abençoada. Hoje é um dia, Senhor, que nós tiramos para ti, Pai. É um dia de fazer a tua obra, é um dia de se humilhar na tua presença, é um dia de mini vigília, de culto, de ensino, de círculo de oração. Hoje nós estamos para sair daqui, Deus da glória, cheio do teu poder, cheio da tua graça, cheio do teu sobrenatural. Oh, xaramandaço e calamandoi, calamandaço, alamanxaramandaraba, calamandai, Pai. Hoje, Senhor, nos renova, Pai. Hoje, Senhor, nós estamos aqui com um propósito. Joga por terra toda barreira, impedimento, obstáculo. Se o inimigo tentar se levantar contra essa obra, que ele venha cair por terra. A obra é tua, Senhor. Nós só estamos aqui como administradores para fazer a tua obra, Pai, como trabalhadores. A seara é tua, Senhor. É o Senhor que capacita, é o Senhor que nos enche, é o Senhor que vai na frente da peleja, da guerra, Pai. Eu te peço, Senhor, usa, Senhor, cada um, Senhor, nessa sexta-feira. Oh, amanhã é sábado, Pai. Nós temos um culto de jovens aqui, Senhor. Que tu venha incendiar esses jovens, Pai. Que esse fogo do teu Espírito venha tomar eles, meu Deus. E domingo na nossa Santa Ceia, Pai. Toma a frente, meu Deus. Abençoa cada pessoa que chegou aqui, Senhor. Isso é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Esse momento pega a sua oferta, o seu dízimo, vamos contribuir para a obra do Senhor. Amém. A Bíblia diz que o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia muito, muito ceifará. Ou seja, a plantação é opcional. A plantação é opcional, mas a colheita é certa. Amém. Senhor Deus e Pai que está no céu, Senhor, abençoa teus filhos que vão, Senhor, contribuir para a tua obra, Senhor. Que o Senhor venha, Pai querido, Pai amado, repreender, Senhor amado, migrador, cortador. Senhor, venha abrir as comportas dos céus. E o Senhor venha derramar bênçãos sem medida, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Contribua com amor, com alegria para a obra do Senhor. Amém. E se eu cantar, todo mundo vai embora da igreja? Eu não tenho esse dom, né? A Bíblia diz que é da mesa do bom que foi chamado, sabe?
E tem pessoas que dizem assim, ah, não sou cantor, mas vou cantar. No ensaio. Quem quer ser pregador tem que amar a Bíblia também. Verdade. Né? Então eu casei com uma mulher que canta. Minha esposa tem 3 CD gravados. Eu estou tranquilo concernente a esse. Pregar, ela canta o nome do Senhor. É glorificado. Senhor, nós todos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa tarde, Pai, leva-nos em paz e segurança, Senhor. E à noite, Pai, estaremos aqui, Pai, te adorando, te glorificando. E o Senhor prepara os nossos corações nesta noite, Senhor, para estarmos aqui, Pai, te adorando, em nome de Jesus. Levante seu punho, diga assim: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vão em paz, em nome de Jesus. Tem um estudo aí, a gente vai ficar direto. Vai ter o socorro. Eu acho que a gente vai fazer outra coisa. Vai fazer um negócio aqui. Coisa mais. Vai programar isso aí. Deus amado, eu venho à tua presença, oh Senhor Deus, quero apresentar o belo teu servo, Senhor. Amado Deus, tu conhece toda a causa do da situação, Deus amado, eu repreendo, meu Pai querido, toda a enfermidade. Eu repreendo, canta essa cena. Meu Deus, meu Pai, Deus te poder, Deus glória. Vai passando as tuas mãos de